A narrativa, registrada em Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38, retrata um dos momentos mais simbólicos da caminhada cristã, a travessia do Mar da Galileia sob um violento temporal. Jesus, após um dia exaustivo de ministério, convida seus discípulos a passarem para o outro lado. Esta ordem, ainda que simples, carrega em si uma poderosa lição sobre confiança, perseverança e missão. A travessia daquele lago não era apenas geográfica, era espiritual, profética e eclesiológica. Representava de forma vívida a jornada da igreja neste mundo turbulento rumo à cidade celestial. O convite de Jesus, passemos para o outro lado, não veio acompanhado de mapas, previsões meteorológicas favoráveis ou garantias humanas, mas trazia uma certeza inabalável. Eles chegariam. Essa é a natureza das promessas divinas, não se baseiam em circunstâncias visíveis, mas na fidelidade do Deus que as declara. E apesar das tempestades intensas, das ondas que invadiam o barco e do aparente silêncio do Mestre, a palavra liberada não foi revogada. Quando Jesus fala, o fim já está determinado, mesmo que o percurso seja marcado por provações. Importa perceber que a tempestade não surgiu porque os discípulos estavam fora da vontade de Deus. Pelo contrário, eles estavam exatamente onde o Senhor queria que estivesse. A obediência, muitas vezes, nos conduz diretamente para o meio da tormenta. Essa verdade desmonta a falsa ideia de que servir a Cristo é sinônimo de tranquilidade terrena. O que realmente diferencia o discípulo fiel não é a ausência de problemas, mas a sua capacidade de confiar, mesmo quando o céu escurece e o mar se agita. O sono de Jesus naquele barco, tão intrigante aos olhos humanos, não era negligência, mas soberana confiança. Ele estava exausto, sim, como homem, carregava as dores e fadigas da missão. Mas como filho de Deus, sabia que nenhuma força da natureza, nenhum levante das trevas e nenhuma circunstância adversa poderia frustrar os planos do Pai. E quando se levantou, com autoridade absoluta, calou os ventos e o mar com apenas uma palavra. Ainda assim, o maior milagre não foi a bonança repentina, mas o avanço da missão. Do outro lado, um homem dominado por uma legião de demônios aguardava a libertação. A tempestade foi uma tentativa do inferno de impedir esse resgate. A comoção no mar foi mais do que uma ameaça física, foi uma guerra espiritual. Mas Cristo venceu. O barco chegou, o homem foi liberto e o reino avançou. Essa travessia é o retrato da jornada da igreja ao longo da história. Somos peregrinos, atravessando mares agitados por doutrinas estranhas, secularismo, perseguições, frieza espiritual, escândalos morais e crises existenciais. Mas não caminhamos ao acaso. O nosso destino é certo, o outro lado. A nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, dor nem noite. Contudo, muitos têm naufragado na fé. Diante da primeira tempestade, há os que se desesperam, questionam a presença de Jesus e até o acusam de indiferença. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a linguagem de um coração tomado pelo medo, de uma fé enfraquecida pela incredulidade. Quando o crente perde de vista a palavra que o chamou, ele começa a duvidar do propósito e do destino. A promessa não desapareceu, mas a confiança sim. É nesse ponto que muitos abandonam a fé. A apostasia, em sua essência, é a recusa em continuar confiando na veracidade das promessas de Deus. É o resultado de uma fé baseada em sensações e circunstâncias. Homens e mulheres que começaram bem, mas sucumbiram ao medo, esquecendo que Cristo está no barco. Por covardia, não apenas deixaram de completar a jornada, mas também falham em cumprir a missão. Eles não atravessam e, por isso, não libertam. Não obedecem e, por isso, não transformam. O reino deixa de avançar por onde eles deveriam ser instrumentos de Deus. Mas a igreja verdadeira não afunda. Ela pode ser sacudida, pode ser perseguida, pode parecer pequena e frágil aos olhos do mundo, mas ela chegará ao outro lado.
não por sua própria força, mas porque o capitão da nossa salvação está no controle. Ele é o cabeça da igreja e a vitória já foi garantida na cruz e no túmulo vazio. Por isso, não abandone o barco, não entregue sua fé às mãos do medo. A tempestade que hoje te assusta é parte do caminho, não o fim dele. A ordem de Jesus continua: passemos para o outro lado. E se ele disse que vai, você pode ter certeza. Ele chegará e você com ele. A covardia tem impedido muitos de viverem um propósito. A incredulidade tem feito com que abandonem a travessia e se tornem estéreis na missão. Mas o chamado de Deus continua. Confie, avance e obedeça. Há territórios para libertar. Há vidas presas esperando pelo cumprimento da tua obediência. Não permita que o barulho do vento te ensurdeça ao ponto de não ouvir mais a voz do Mestre. Ele está no barco, ele está com a igreja e vai te levar até o fim. E vai fazer com que as nuvens escuras, densas das trevas, se dissipem. E vai fazer com que a luz do meio-dia, que é Cristo, possa resplandecer em você e através de você. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. 2 Timóteo 2:12.